Um casal se separa, ou melhor, uma mulher deixa o marido com bons motivos para isso e segue a sua vida. Já ele passa os próximos anos escrevendo sobre o assunto. Não uma biografia, não um livro. Estou falando de uma verdadeira obsessão. Oi, gente! Bem-vindos para vocês que já são de casa. Se não é inscrito, se inscreve aí rapidinho, não custa nada, se não sem ressentimentos, e vamos todos para a história de hoje, que se passa na Itália, mais especificamente na cidade de Chieri, em 2002. A cidade tem aproximadamente 35 mil habitantes hoje e fica na província de Torino, e fica ali aproximadamente 40 quilômetros da capital. E é ali que um homem de 40 anos, chamado Mauro Antonello, está muito concentrado sobre um caderno quadriculado com uma caneta na mão, escrevendo uma lista para uma festa. Parece divertido, não é? Mas e se eu mudar a motivação para esse evento? A festa não serve para se divertir, nem para comemorar nada, só para se vingar. E de alguém bem específico, a sua ex-mulher, Carla Bergamin, que, segundo Mauro, fez algo tão grave contra ele que não deixou outra opção a não ser retribuir o favor. Carla é uma colaboradora escolar, que é responsável pela limpeza e dá uma ajuda geral numa escola materna numa cidade vizinha a Chieri, onde ela mora. Especificamente na rua Parini, número 5, onde ela acabou de se mudar para um apartamentinho muito bonito que fica no segundo andar de uma casa compartilhada com outras famílias. E Carla está muito feliz ali na companhia de sua mãe, Teresa Gobbi, que a ajuda a cuidar de sua filha, Chiara, de apenas 7 anos. E morando ali, as três podem também contar com a companhia de outros familiares, já que os seus vizinhos são um irmão de Clara, Sérgio, e a sua mulher, Margherita, com os seus 2 filhos de 17 e 20 anos. E estar entre a sua família, se sentindo amada e segura, era algo que Carla estava precisando muito, já desde algum tempo. Desde 1995, para ser específica, que foi quando ela se casou com Mauro Antonello, uma união que foi difícil desde o início. Mesmo com Carla se esforçando muito para fazer com que as coisas funcionassem, com que o casamento, o relacionamento andasse, com a chegada do segundo ano, no final do segundo ano, as coisas já estavam insustentáveis. O estopim sendo o trabalho de Mauro, que era carpinteiro, trabalhava com a construção de estruturas em ferro para sustentar cimento armado, mas que por volta do período que se casou, ele começou a reclamar muito que o trabalho era muito desgastante e que utilizar sempre o cimento estava arruinando as suas mãos, o que com o tempo acabou deixando ele praticamente sem conseguir trabalhar. E as limitações que estavam surgindo não eram apenas físicas, ele estava se tornando pouco lúcido, irracional, meio confuso. O fato de não conseguir trabalhar estava levando ele a crises cada vez mais fortes e cada vez mais próximas uma das outras, de depressão profunda. E ele acabava descontando isso na mulher. Mas mesmo assim o casamento vai para frente por outros 2 anos, um total de 4. Até que Carla finalmente entende 2 coisas. A primeira é que ela não quer sujeitar a sua filha a essa vida. E a segunda é que ela não ama mais o seu marido. Então, depois dos 4 anos, ela decide terminar o casamento. Mas uma decisão difícil, que ela sabia que ia ser difícil tanto para ela, quanto para a filha, quanto para Mauro, mas ela não imaginava o quanto. Ela não tinha ideia do quanto o ex-marido pensava nela como uma propriedade sua, o que tornava completamente inaceitável que ela fizesse qualquer coisa que, aos olhos dele, o estava tornando um falido. Coisa que na cabeça dele ele não era, obviamente, mas a esposa estava fazendo com que parecesse isso. E aí o mantra dele então se tornou: como ela ousa? Um pensamento que deixa só 2 opções. Ou a mulher muda de ideia e volta para ele para fazer ele se sentir um homem novamente, ou ela tem que pagar, ou melhor, ser diminuída, para que assim ele seja maior, ele seja acima, ele seja um homem. Não é difícil imaginar por que nem ela nem ninguém imaginaram que ele pensasse assim, porque é absurdo. Seja como for, reduzir a Carla até a posição que ela deveria ocupar, com certeza não incluía se mudar para uma casinha nova e bonitinha, estar rodeada de parentes e amigos novos, criar uma vida com condições de melhorar a vida da sua filha. Aliás, em relação a isso, Mauro também tinha algo a dizer. Ninguém nunca tinha ouvido ele se lamentar ou ele dizer quanto ele sentia saudades da menina ou quanto ele queria fazer parte da vida dela, mas sim
repetir constantemente, escrever constantemente, o quanto era um absurdo que uma criança fosse criada só pela mãe. Uma coisa que a gente sabe que quase não acontece, né? E como eu mencionei agora há pouco, Mauro não apenas dizia essas coisas, e também não são, esses seus pensamentos, não são conclusões que as pessoas posteriormente tiraram. O que acontece é que ele, desde que perdeu o seu emprego, se transformou e gradativamente piorou essa condição em um grafomaníaco. Alguém que sentia impulsos incontroláveis de escrever, que podia durar por muito tempo, então escrevia sobre tudo e qualquer coisa. E é o que Mauro faz, ele escreve caderno depois de caderno, depois de caderno, sobre seus pensamentos, suas ideias, sobre qualquer coisa, como eu disse, e também para outras pessoas, como se fossem cartas, pensamentos endereçados a outras pessoas, como sua filha, Chiara, por exemplo. Ele diz ali muitas vezes, explicando para a filha, muitas vezes, o quanto se ela estiver infeliz é por culpa da mãe dela, obviamente, porque ela não aceita ele de volta. Se ela não tem uma família, a culpa é da mãe dela, porque a mãe dela não aceita ele de volta. Aliás, esse era um tema muito recorrente nas suas escritas, como todos os problemas eram culpa de outra pessoa, geralmente de Carla, e principalmente como nada nunca era culpa dele, as coisas simplesmente aconteciam com ele, não existia a coisa de ação e reação. Ele explica ali nos cadernos como a culpa dele estar sem emprego é porque a carreira dele era desgastante e conseguir outros empregos era difícil, por isso, por isso, por isso, então ele tinha que viver com a ajuda do governo, uma situação que foi imposta a ele, que aconteceu com ele. Mesma coisa, destruição do seu casamento, destruição de sua família, destruição da sua felicidade, dos seus planos, dos seus sonhos. Chega a ser impressionante, segundo as pessoas que leram todo esse material, o quanto ele não faz nenhuma ligação nunca com nada do que ele faz com o fato da esposa ter deixado ele. É como se fosse uma vida paralela. Chega a dar para sentir pena daquela pessoa ali, acometida de tantas desgraças em volta dela, abandonada, deixada sozinha, esquecida. Ele não escreve nada nunca sobre ele ter feito alguma coisa de errado, sobre ser difícil estar com ele, sobre ter feito algo que não era ideal. Já a Carla, ninguém ouve ela se lamentar muito sobre o seu casamento, nem sobre o ex-marido, porque na verdade ela não consegue nem pensar naquele período. Literalmente ela se sente mal e tenta não fazer isso, porque na verdade tinha existido sim um período em que ela estava apaixonada, existiu sim um período em que ela quis realmente fazer com que as coisas com Mauro funcionassem, mas o que nunca existiu foi um período em que o relacionamento fosse bom, que fizesse bem para ela. Então não foi difícil para ela levar para frente a decisão de que a separação era a melhor coisa para ela. Ela estava decidida a levar isso para frente e foi o que ela fez. Ela passou os próximos 3 anos, de 99, quando se oficializou o divórcio, até 2002, quando se passa a nossa história, reconstruindo uma vida para ela e para sua filha. Mas a mesma coisa não se pode dizer de Mauro. Ele passou esses 3 últimos anos na casa que ele tinha dividido com a mulher e a filha antes, que era já um lugar bastante isolado, como eu vou tentar mostrar aí para vocês, o que não ajudava muito uma pessoa com tendência de se deixar andar, né? E ele estava ali, praticamente sozinho, sem ter nada para fazer, sem obrigações, sem responsabilidade, só escrevendo sobre o quanto ele estava naquela situação e não tinha como sair por causa dessa esposa. E é escrevendo que ele chega um dia a uma conclusão. Ele escreve que entendeu que a esposa não vai voltar para ele. Então, lembra das 2 opções que eu falei antes? Bom, se ela não volta, se ela não obedece, se ela não faz com que ele se sinta bem, resta destruí-la. E ele começou a fazer isso pela reputação dela, falando mal e contando mentiras, inventando histórias para parentes, amigos, para toda a cidadezinha ali, para a filha. Só que não bastou. Estranhamente, Mauro não se sentia melhor com isso. E foi mais ou menos nesse período que, para piorar as coisas, ele perde a sua mãe e, em consequência disso, seu pai se transfere para o sul do país, onde ele tinha sua família, deixando Mauro ainda mais sozinho, desorientado e sem nada que o segure, e sem nenhuma espécie de limite. E o que Mauro faz? Acho que a essa altura já deu pra gente ter uma ideia do modus operandi dele. Ele dá a culpa para essa infelicidade ainda maior a Carla. Ela não apenas destruiu a vida dele, mas também o lar dele, a família dele. E agora ela estava num lugar melhor. Ela estava rodeada pela família e ele cada vez mais só. Ela tinha cada vez mais amigos, novos amigos, e ele tinha perdido contato com quase todo mundo. Em resumo, o ódio de Mauro contra Carla não era só mais baseado em vitimismo, agora era também inveja.
Na cabeça dele, algo muito injusto estava acontecendo. Ele passava quase todo o seu tempo pensando na sua ex-mulher, na família dela, nos amigos dela, nos colegas dela, nos vizinhos dela. E todas essas pessoas tinham se esquecido dele. A única coisa que ele tinha eram os seus cadernos, as suas canetas e um outro hobby que eu não mencionei ainda, que ele começou a adquirir assim que ele se separou. As armas, tendo acumulado nesses anos muitas delas, muita munição e construído até uma espécie de polígono de tiro na sua casa. E estranhamente, tudo registrado, tudo legal. Com exceção de uma, que a gente vai ver depois. Mas como ele fez nessa situação que ele está psicológica para conseguir uma licença? Bom, ele teve que conseguir um parecer do seu médico e fazer uma avaliação psicológica com uma psicóloga. E ambos declararam que ele não era depressivo e não tinha tendências violentas. Bom, é o que eles declararam. E talvez, de um certo modo, eles tivessem razão, porque ultimamente Mauro não estava mais tanto depressivo, ele estava muito mais motivado a agir. Mas eu não entendo em relação a mudar, a melhorar, em relação às suas dificuldades, longe disso. Nesse sentido, ele estava piorando bastante e era visível. Mas sim, era um estado confusional que agora não era mais para baixo, depressivo, sem conseguir fazer as coisas. Ele queria fazer alguma coisa. E ele começou a fazer isso tentando entrar em contato cada vez mais com Carla para tentar ver a filha. O que ele nunca tinha tentado fazer antes, ele nunca tinha, como eu disse, expressado nenhuma saudade ou desejo de encontrar a menina, de fazer parte da vida dela. Mas não foi nem por isso que Carla não estava aceitando, é porque sempre que ele falava com ela, ele parecia realmente confuso, ele parecia ou transtornado, ou muito nervoso, ou muito calmo, até parecer que estava alterado, ou ele não dizia coisa com coisa, então ela sempre negava. E foi então que ele começou a ser visto nas vizinhanças da escola da filha e também nas paradas de ônibus diferentes que o ônibus escolar dela fazia, mas nunca tentando entrar em contato com ela, ele nem olhava para a menina, era mais uma espécie de impor a sua presença. Era uma ameaça. E Carla sabia que ela tinha que levar essa nova mudança de atitude dele a sério. E foi o que ela fez. Ela foi imediatamente até a escola, alertou todos ali e o motorista de ônibus também foi alertado de que o ex-marido não tinha aceitado nada bem o divórcio deles e muito menos a decisão do juiz de dar a guarda da filha só para ela. A única pessoa autorizada a ir buscar Chiara na escola era a Teresa, a mãe de Carla. E se para as outras pessoas parecia que isso tinha resolvido a situação, que ele tinha se acalmado, que a vontade dele de fazer alguma coisa tinha sido aplacada, essa falta de reação dele só assustava cada vez mais Carla. E ela não sabia o quanto ela tinha razão. Durante aquele silêncio, o ex-marido estava escrevendo muito mais, cada vez mais, em continuação, mas não as mesmas lamentelas de sempre. O que transparece das páginas é um turbilhão de ideias. Ele está tentando resolver o que ele vai fazer, ele está querendo fazer alguma coisa. E é assim que a gente chega no início do nosso vídeo, é assim que a gente chega naquela página intitulada A Lista para a Festa, que na verdade é uma lista de instruções. Esperar no trailer, sentado no banco, beber pouco, tomar antivômito e pastilha antipânico. Disparar em tudo num raio de 25 metros. Observar, criar pânico. Assim que ver o objetivo, dispara. Importante, descer do camper. Se estiver perto, jogá-la no chão para disparar melhor. Quando ouvir a sirene, não fugir para fora. Técnica de tiro GP21. A mais rápida para ambientes externos. GP21, boa. Laser programado a 25 metros para externo. Falcon em posição, fogo, tiros rápidos, mais estáveis. Falcon programado a 15 metros com laser. Falcon a pouca distância, interno, em posição. Bala na câmara. Bom, não sei se Mauro usou o termo festa para ser uma coisa cínica ou se ele estava tão mais para lá do que para cá, que para ele era divertido mesmo isso. Fato é que não é o que festa é pra gente, isso com certeza. Só que essa lista para ele serviu muito. Foi uma verdadeira motivação. Ele terminou de escrever e começou a agir e começou a se preparar. E no dia 15 de outubro de 2002, ele estava pronto. E antes de deixar sua casa, ele escreve um último pensamento, que é, ele tinha chegado a uma conclusão, que ele seria tão vitorioso quanto o número de vítimas que ele conseguisse fazer, que seria uma ótima ideia se ele tivesse uma câmera para filmar tudo, como a gente faz numa festa.
E ele adiciona também um parágrafo endereçado à filha dele. Um dia você vai entender o porquê do meu gesto. E ele escreve que gostaria de ter a filmadora, de fazer o tal vídeo, porque queria muito que ela assistisse quando crescesse. Ele então para de escrever e começa a beber. O primeiro de muitos litros de chá de camomila, para se acalmar. Ou melhor, para tentar diminuir o seu medo de falir, porque essa era a preocupação dele. Mas ele tentava se acalmar, dizendo para si mesmo que ele estava preparado. Afinal, ele tinha passado os últimos dias seguindo Carla, seguindo as pessoas próximas a ela, controlando as casas dos vizinhos e obviamente a dela, os horários, ele sabia de tudo de todos. E ele fez isso já do trailer que ele já tinha alugado e estacionado perto da casa de Carla. Enquanto fazia tudo isso, enquanto fazia toda essa preparação, ele continuava escrevendo nos seus doentes cadernos, parecia cada vez mais animado, contente até. Tem uma parte em que ele descreve o quanto foi prazeroso estacionar o trailer ali e ver a quantidade de vênetos, pessoas da região do Vêneto, como Carla, que moravam naquele bairro. Porque só o fato deles serem da mesma região que a ex-mulher era motivo para eles já serem odiados por ele. E ele disse que ele sentia um prazer incrível, sabendo o que estava para acontecer no bairro deles. Bom, a lista já tinha sido escrita alguns dias atrás, ele passou esses últimos dias se preparando e chegamos então à noite do dia 14, ou melhor, na noite própria do dia 14 para o dia 15 de outubro, quando ele chega no trailer para passar a noite ali. Ele obviamente não dorme, pensa e repensa na sua decisão, mas quando chegam às 8h30 da manhã, ele já está mais do que decidido. Ele observa enquanto Chiara, sua filha, sai da casa, se despede da mãe, corre até o ônibus escolar e parte para a escola. Sua ansiedade então vai a 1000, mas a esse ponto ele não pensa mais, ele nem cogita mais a ideia de parar por aí. Ele continua então lendo sua lista, relendo, para se concentrar no que ele tem que fazer, continua bebendo a camomila, toma então um sedativo e um antiemético, terminando a sua preparação com tampões para os ouvidos e fechando seu casaco. Ele está pronto. Mauro então desce do veículo e começa a caminhar, decidido, até o carro de Carla. Num coldre no tornozelo ele tem uma pistola, ele tem uma outra semiautomática no peito e uma na cintura. E nas mãos, aquela arma que eu mencionei antes, a mais especial, a que não foi nem registrada, uma metralhadora. Ele está vestido para a festa. Enquanto Carla está abrindo a porta do seu carro, ele chama o nome dela. Ela se gira rapidamente, ele está vindo por trás dela e assim que ela o vê, ele dispara. E ela é atingida por 15 golpes de bala em segundos. Ela não teve tempo nem de entender o que estava acontecendo. Já Mauro, sim, ele parecia estar mais consciente do que estava acontecendo e mais decidido. E não tem um momento de hesitação quando Decio Guerra, o vizinho de Carla, sai correndo de sua casa para tentar ajudá-la, como só as pessoas altruístas e generosas fazem. E ele, infelizmente, termina também no chão. Mauro então simplesmente passa por cima dele e entra na casa, encontrando a mulher de Decio, Laura Cerrato, na cozinha. Ele faz então a sua terceira vítima, em menos de 5 minutos. Sai então pela porta dos fundos, pula o muro e está então na propriedade de Sérgio Bergamin, de 45 anos, irmão de Carla. E assim que coloca os pés ali no quintal, Mauro tem uma agradável surpresa. Ele dá de cara com Teresa, a mãe de Carla, que foi a pessoa que mais ajudou ela a reconstruir sua vida, ou, na versão dele, a destruir a vida dele. De qualquer maneira, uma convidada certa para a festa, que tenta fugir para escapar dele, mas assim que ela se vira para começar a correr, ela é atingida por diversos golpes e cai também. Mauro continua e assim que entra na casa, dá de cara com Pierangela Gramaglia, que é uma funcionária da pequena fábrica de tecidos que Sérgio tinha aberto ali nos fundos da casa dele. Ela não tem tempo nem de gritar e se torna mais uma vítima. E um segundo depois, no mesmo lugar onde ela estava, entra Sérgio. E ele perde a vida. E é então que Mauro ouve um grito que o assusta, e isso parece que o deixa ainda mais nervoso. É Margherita, a esposa de Sérgio, que viu o que estava acontecendo. Ela então volta correndo para dentro da casa, tenta fugir, sobe até o primeiro andar e se joga da sacada, tentando escapar. Só que Mauro é muito competente, ao menos em atirar, e ele começa a atirar nela já desde que ela está caindo, em pleno ar, e continua atirando depois que ela cai no chão, deixando então como únicos sobreviventes Chiara, a filha dele, e Carla, e os filhos de Sérgio e Margherita, Daniele e Andrea. Os três, felizmente, estavam no colégio naquele momento.
e não sabiam, não tinham ideia, não podiam imaginar que não tinham mais casa nem família para quem voltar. Tudo por causa de uma festa que durou pouco mais de 10 minutos e foi feita com 60 tiros. Até ali, tudo como planejado. Mas Mauro então se acalma, ele não tem mais forças, parece que nem para voltar para o trailer, porque ele se refugia ali mesmo, no sótão da casa de Sérgio. Ali que ele se senta, com uma foto de Carla na mão. Ele não deixa nenhum sinal de ter se arrependido do que ele fez. O que parece mais provável é que ele tenha atirado na própria boca porque ele não era capaz de enfrentar as consequências dos seus atos, se tornando a 8ª vítima da sua irracionalidade, do seu distanciamento com a realidade, o que ficou ainda mais claro quando todas aquelas cartas, todas aquelas coisas escritas foram encontradas na sua casa. Ele tinha trechos se lamentando, bilhetes escritos reclamando com cada uma daquelas pessoas, cada uma das pessoas de quem ele tinha tirado a vida. Porque para Mauro era muito claro o quanto cada um deles tinha ajudado a roubar a sua própria vida. Ele explicava ali o porquê agora ele tinha que arruinar muitas outras vidas, porque a culpa, obviamente, não era dele. Obrigada.